volume 24. Capítulo 3. Uma pessoa procurada. Vamos recapitular. Eu, Rudeus, peguei meu dinheiro e comprei uma garrafa de molho de soja na hora. Avante. No dia seguinte, fomos para os arredores da segunda cidade de Irelio, montamos um círculo de teletransporte e um tablet de contato, depois fomos para a aldeia onde Ruigerd havia sido avistado. A aldeia ficava a meio-dia de viagem de Irelio, situada perto da Ravina Uirm da Terra, no reino Beiril. Era conhecida como Aldeia da Ravina do Uirm da Terra ou, às vezes, Aldeia da Floresta Sem Retorno, mas o nome oficial do reino para ela era Aldeia Marson. Apesar de constar em documentos e outras coisas oficiais, a maioria das pessoas não conhecia o nome Marson. Eu também poderia chamá-la de Vila da Ravina do Uirm da Terra. Não havia nada demais acontecendo lá. Ela não produzia nada de especial, nem tinha pontos turísticos. Eles cortavam árvores para cultivar vegetais no solo fértil ao redor da floresta, mas, ao contrário da Vila Biuna em Fitoa, as pessoas não se reuniam para morar lá com um propósito específico. As pessoas viviam ali há muito tempo e haviam se integrado ao reino Beiril. A nação não veio em primeiro lugar, mas sim o povo. Esse tipo de coisa. Desolada, deserta, com espaços vazios entre as casas e sem sinais de vida, era o que eu esperava encontrar, mas tive uma surpresa. Quando chegamos, o vilarejo estava tão cheio de vida que tive de verificar 3 vezes se era o lugar remoto e desolado que havíamos procurado. Era óbvio, só de olhar para a multidão reunida na entrada da aldeia, que não se tratava de moradores locais. Eles usavam armaduras e espadas penduradas em seus cintos. Aventureiros? Mas não, os aventureiros não tinham aquele ar perigoso. Eram mercenários, ou talvez caçadores de recompensas. Chandler, você acha que todos estão tentando ganhar vantagem? Depois de seu trabalho na taverna ontem, além de seu desempenho durante nossa jornada, decidiu que poderia confiar em Chandler. Até agora, eu não estava totalmente convencido de sua utilidade. Agora eu podia ver por que Orsted o havia colocado comigo. Eu queria sua opinião em todas as etapas desse tipo de coisa. Doga, por outro lado, não estava sendo muito útil. Ele não estava nos atrasando ativamente, mas tive a sensação de que ele mal estava conseguindo nos acompanhar. Mas então, quem era eu para avaliar as pessoas? Ele provavelmente se mostraria útil de uma forma ou de outra. Não, eu presumo que eles estejam observando a área. Qualquer informação que você puder obter lhe dará uma vantagem na linha de partida. Mas alguns deles provavelmente querem atingir o alvo antes que os outros comecem, certo? Talvez, mas não serão muitos. O reino está liderando essa caçada, portanto, mesmo que você chegue primeiro e mate os demônios, talvez não seja pago. Você tinha que passar pelo processo adequado. Você se juntava ao grupo de caça, entrava na floresta ao lado dos cavaleiros do reino ou de quem quer que fosse enviado, descobria a verdadeira natureza dos demônios, matava-os e depois confirmava que tudo estava bem. Só depois de tudo isso é que você tinha a chance de receber a recompensa. Se você entrasse junto com todos os outros, receber ou não a recompensa especial seria uma batalha de sorte. Esses caras estavam aqui fazendo o escopo para tirar a sorte da equação. Quando chegava o momento certo, eles atacavam e arrebatavam o prêmio. Nada a ver conosco, então. Concordo plenamente com você. Sorrindo, Chandler se dirigiu ao vilarejo. Lá, encontramos um prédio que parecia uma pousada e uma praça cheia de gente demais para um lugar tão pequeno. Suponho que todos estavam ansiosos para partir. Ter mais pessoas por perto era conveniente para nós. Nós nos misturávamos à multidão e víamos o que podíamos aprender. Assim que esse pensamento passou por minha cabeça, alguém gritou: saia! Uma ordem de despejo do nada. Obviamente, eles não estavam falando comigo. A voz veio de um canto da praça. Algumas das pessoas que tinham vindo para ver a cena se afastaram, descontentes. Vi uma mulher idosa com uma bengala gritando com eles.
Saia e volte para o lugar de onde você veio. Nenhum demônio vai aparecer. Ele protege o povo da floresta. Qualquer um que queira prejudicar o povo da floresta pode ir embora. Ela cambaleou para a frente, apoiando-se em sua bengala, mas quando se aproximou da multidão de homens, começou a bater neles com a bengala. De onde eu estava, ouvi o estalo quando a bengala foi atingida. Velha estúpida. Ei, calma aí. Se você criar problemas, os ogros. O homem que ela havia atingido cuspiu. Ele estava prestes a desembainhar a espada com raiva, mas, impedido pelo companheiro, preferiu sair da praça. A mulher idosa não os perseguiu. Gritando, ela atacou os outros homens que estavam ali. Todos eles se afastaram dela e depois se dispersaram. O que estava acontecendo? Depois de se despedir de todos os outros, a velha, nossa, ela estava olhando para nós. Ela veio direto para nós, gritando: voltem para o lugar de onde vieram. Sua bengala atingiu minha armadura com um estrondo. Não causou nenhum dano. É isso mesmo, pessoal, com a armadura completa, vocês estão protegidos até mesmo contra ataques ferozes da vovó. Você não deve perturbar a floresta. Ela continuou batendo em minha armadura. Calma aí, vovó. Não existe demônio. Depois de tudo que ele fez pelo povo da floresta. Depois que ele veio procurar ajuda, vocês vão matá-lo. Brutos. Ela estava em um frenesi e não estava me ouvindo. Mas uma frase chamou minha atenção. Povo da floresta. Esse era um termo novo. Eu queria saber mais sobre ele. Quem são os povos da floresta? Quando as pessoas da floresta vão embora, os demônios vêm. Isso significava que os habitantes da floresta, fossem eles quem fossem, mantinham os demônios afastados. Os demônios e o povo da floresta são diferentes. Então? É claro que são. Nem mesmo fale deles juntos. Deixe para lá, Cry, interrompeu Chandler, tentando acalmar a situação. Ela pôde até não estar em seu juízo perfeito. Ele tinha razão. Pessoas totalmente sãs não se aproximam de estranhos e começam a bater neles com um pedaço de pau. Eu ainda queria ouvir o que ela tinha a dizer. Sou tão são quanto parece, e o povo da floresta é real. Quando eu era jovem, me perdi nas profundezas da floresta e eles me salvaram. E muito, muito antes disso, eles também salvaram meu bisavô. Quando eu era jovem tinha que significar pelo menos 20 ou até 30 anos atrás. Essa senhora aparentava ter um pouco mais de 60 anos. E se ela era tão velha, a história sobre seu bisavô devia ser de cerca de um século antes disso. Ruigerd e eu havíamos nos separado há apenas 10 anos. Será que Ruigerd não tem nada a ver com isso? Mas... os povos da floresta não são demônios. Por que vocês não conseguem ver isso? Por que tentam matá-los? Tolos. Tolos, vão para casa. Tolos. Tolos, todos vocês. Depois de bater seu bastão contra minha armadura por um tempo, a respiração da velha ficou irregular e ela afundou no chão. Por que você não nos conta o que realmente está acontecendo? Perguntei. Ruigerd poderia não estar aqui, mas havia outra possibilidade. Um desses povos da floresta pode ser meu amigo. Talvez na floresta encontrássemos outro sobrevivente da tribo Superd que estivesse procurando por Ruigerd. A idosa estava totalmente possuída por sua fúria, mas depois que se acalmou um pouco, conversou conosco. Pelo que ela nos contou, não ficou claro se o demônio em questão era Ruigerd ou outro Superd. No entanto, tive uma ideia de como os eventos no reino Beiril levaram a isso. Desde antes do nascimento da Anciã, uma raça conhecida como o povo da floresta vivia na floresta sem retorno. Eles raramente se aventuravam pelo mundo, mas muito, muito ocasionalmente, quando um aldeão se perdia na floresta ou se deparava com um monstro e estava à beira da morte, eles apareciam e ajudavam. Nenhum dos aldeões, inclusive a velha, sabia o que eles eram. Eles só tinham um conto popular para seguir. Há muito, muito tempo, logo após o fim da guerra com o deus demônio, demônios invisíveis vagavam pela floresta sem retorno.
Os demônios chegavam à aldeia ao anoitecer, roubavam crianças e animais e os devoravam. Os aldeões queriam deter os demônios, mas o que poderiam fazer contra um inimigo invisível? Eles passavam seus dias com medo. Foi então que o povo da floresta apareceu. Eles tinham uma proposta para os aldeões. Em troca de nos deixar viver na floresta, nós cuidaremos dos demônios. Mas você nunca deve contar a ninguém sobre nossa existência. Os aldeões concordaram e o povo da floresta foi para as profundezas da floresta. Os aldeões não sabiam como eles expulsaram os demônios, mas os demônios não saíram mais da floresta depois disso. Mesmo agora, o povo da floresta continuou a proteger os aldeões. Desde muito pequenas, as crianças da aldeia eram instruídas a serem gratas ao povo da floresta e a nunca falarem deles para ninguém. Ao terminar sua história, a anciã disse: é impensável que o povo da floresta perturbe a floresta. Eu não sabia se tudo que ela havia nos contado era verdade. A maioria dos contos populares são apenas histórias. Vamos supor, apenas para fins de argumentação, que o povo da floresta fosse Superde. O povo Superde tinha um terceiro olho na testa, uma espécie de olho demoníaco que lhes permitia sentir os seres vivos. Monstros que não podiam ser vistos a olho nu não seriam problema para eles. Ocultando sua existência de forma inteligente, os Superde viviam em harmonia com os aldeões. Então, meio ano atrás, eles foram atingidos por uma tragédia. Uma praga ou ferimento. Talvez uma grande horda de demônios invisíveis tivesse aparecido, muitos para o povo da floresta combater. Depois de todos esses anos sem se manifestar, o Superde veio à aldeia para comprar remédios. Ninguém se lembrava do comerciante exato que os havia vendido, mas a história se espalhou. Algo suspeito havia saído da floresta em plena luz do dia. Tenho certeza de que os aldeões ficaram felizes em recebê-lo. Se a história da busca por ajuda fosse verdadeira, é claro. De alguma forma, ela foi distorcida até se transformar na história que ouvimos na taverna ontem. Os demônios saíram da floresta. Eles precisam ser expulsos. Como a história ficou tão complicada? Estávamos falando de eventos ocorridos há um ano, portanto, suspeitar de Jesse era como tirar conclusões precipitadas, mas eu não ficaria surpreso se ele estivesse envolvido de alguma forma. O que importava era que eu tinha certeza de que havia Superde nas profundezas da floresta. Ao mesmo tempo, surgiram novas dúvidas. Por que eu não sabia? Eu estava procurando por Ruigerd. Todos sabiam que eu estava procurando. Todos. Isso incluía, por exemplo, Orsted com sua visão sobrenatural. Se havia Superde aqui há tanto tempo, então por quê? Por que eu não sabia sobre eles? A floresta sem retorno estava tranquila. As florestas deste mundo geralmente estavam cheias de monstros. Dependia da concentração de magia, mas durante um dia na floresta, você encontraria pelo menos um. Especialmente os treantes. Eles estavam por toda parte neste mundo, mas eram particularmente comuns nas florestas. As florestas poderiam muito bem ser ninhos de treantes, de tanto que você os encontrava. No entanto, não havia sinal deles nessa floresta. Ela estava realmente silenciosa. Era tranquilo e totalmente silencioso. Eu só conseguia perceber que havia pássaros e pequenos animais por ali, mas isso era tudo. Era assustador, como se estivesse caminhando em um pesadelo. Isso é assustador. A floresta também estava deixando Chandler inquieto. Sim. Doga estava quieto. Não parecia incomodado. Ele não olhou em volta. Caminhamos por um tempo em silêncio, indo mais fundo na floresta. Percebi cada vez menos animais à medida que avançávamos. Havia insetos e pássaros, mas nenhum mamífero pequeno. Continuamos caminhando. As árvores ao nosso redor eram imensas agora, com suas folhas densamente compactadas bloqueando o céu. Na escuridão, fui dominado pela ideia maluca de que éramos os únicos seres vivos aqui. Somente o canto ocasional de um pássaro me tirava do sério. Comecei a me perguntar se, mesmo agora, demônios invisíveis estavam atrás de nós.
Virei-me para olhar para trás por cima do ombro. Cada vez que isso acontecia, eu encontrava o olhar inocente de Doga e olhava para frente novamente. Era apenas minha imaginação, disse a mim mesmo. E, veja. Meus olhos encontraram uma placa de pedra na beira da estrada. Era um monumento aos 7 grandes poderes. Antigamente, eu não teria entendido nenhuma das marcas nesse monumento. Agora, reconheço praticamente todas elas. Como de costume, não houve mudança nas classificações. Havia um novo deus da espada, mas a marca não havia mudado. Eu não esperava ver um desses aqui. Não é tão incomum assim. Os monumentos aos 7 grandes poderes só aparecem em lugares onde a energia mágica é forte o suficiente. Ah, claro, acho que são implementos mágicos. É impressionante que ele soubesse disso. Poucos sabiam que esse tipo de implemento mágico só podia ser instalado em locais com uma concentração suficientemente alta de energia mágica. No entanto, não era um segredo bem guardado nem nada do gênero, bastava um pouco de conhecimento. Logo estará escurecendo. O que acha de acamparmos aqui? Boa ideia. Tudo bem, Doga, lenha. Acampamos para passar a noite perto do monumento. Por precaução, fiz um abrigo usando fortaleza de pedra. No dia seguinte, nos aventuramos ainda mais na floresta tranquila. Ao longo do caminho, Chandler disse, com o ar de uma súbita percepção, este lugar me lembra as montanhas do Uirm Vermelho. Como assim? Os outros animais ficam longe por medo do dragão. Para as pessoas, os monstros podem parecer que atacam cegamente qualquer coisa que se mova. Eles eram mais inteligentes do que se poderia esperar. Eles sabiam que não deveriam se aproximar dos territórios de feras mais fortes. A ravina do dragão da terra ficava nas profundezas da floresta. Não era preciso dizer que os dragões da terra eram extremamente poderosos. Era natural que os animais selvagens evitassem um lugar tão perigoso. Você já esteve nas montanhas do Uirm Vermelho, Chandler? Apenas o sopé das montanhas. Assim como aqui, quanto mais perto você chegava, menos animais havia por perto. Os dragões da terra faziam seus ninhos nos penhascos dos vales. Em geral, eles não se aventuravam fora de seus vales. Eles também não voavam, mas usavam a magia da terra para cavar túneis. Para os dragões, eles eram amáveis e não atacavam as pessoas, desde que você não invadisse o território deles. Eles também tinham uma peculiaridade curiosa em que davam pouca atenção aos atacantes que vinham de cima, mas eram excessivamente agressivos com qualquer um que viesse de baixo. Orsted havia me dito que os dragões da terra e os Uirms vermelhos eram inimigos naturais. No entanto, devido a seus habitats totalmente diferentes, as duas espécies quase nunca se encontravam. Essa era a criatura para a qual estávamos nos dirigindo, mas eu não estava preocupado. Desde que nos mantivéssemos longe do fundo do vale, não teríamos problemas. Oh! Enquanto conversávamos, o cenário se abriu à nossa frente. O terreno à nossa frente caiu de repente em um penhasco no meio da floresta. Era tão profundo que eu não conseguia ver o fundo. O lado oposto do vale estava a cerca de 400 ou 500 metros de distância. A sensação era de estar no topo de uma montanha. Eu não sabia muito sobre vales, mas a escala desse vale me fez pensar no Grande Canyon. Suponho que esta seja a ravina da terra. Imagino que sim. O que você quer fazer? Chegamos aqui sãos e salvos. Enquanto pensava, concentrei energia mágica em meu olho esquerdo. Agora que a visão estava menos impedida, eu podia usar o olho que tudo vê. Primeiro, examinei o fundo do vale. Eu ainda estava pegando o jeito de operar o olho, por isso não sabia dizer a que distância estava do fundo, mas o vi facilmente. O fundo do vale estava coberto de musgo e fungos, todos brilhando em azul e branco. Perto dali, uma espécie de lagarto com uma concha semelhante a uma pedra cambaleava lentamente. Presume que fosse um dragão da terra. Ele se parecia mais com uma tartaruga grande do que com um dragão. Talvez com essa carapaça, ele pudesse resistir a um Uirm vermelho.
ele poderia se dar ao luxo de não prestar atenção a nada acima dele. Concentrei-me e vi que havia mais dragões da terra agarrados à face do penhasco. Meio nojento. Em seguida, usei o olho demoníaco para examinar os arredores. Até onde eu podia ver, não havia nada à nossa direita. Por fim, o penhasco e a floresta obstruíram minha linha de visão. No mapa, a ravina do Wyrm da terra era perfeitamente reta, mas agora que estávamos aqui, eu podia ver sua curvatura. O mapa estava errado. Então olhei para a esquerda. Não consegui ver nada desse lado e... Espere um pouco. Essa é uma ponte giratória, eu disse. Uma ponte atravessava o abismo em um ponto onde o vale se estreitava. É isso mesmo. Chandler concordou. Estamos indo além. Então? Vamos ver o que encontramos. Tínhamos 7 dias até que o corretor de informações voltasse para nós. Levando em conta o tempo para a viagem de volta, poderíamos continuar entrando na floresta por mais 1 ou 2 dias. Decisão tomada, partimos ao longo da borda do vale. A ponte parecia pronta para desabar. Basicamente, eram 2 cipós grossos esticados de um lado a outro em um ponto estreito do vale, com tábuas de madeira sobre eles. Parecia muito feito à mão. Eu não tinha muita confiança em sua robustez. Ainda assim, parecia que um único adulto carregando suprimentos não faria mal. Vamos atravessar. Se eu tentasse fazer isso na armadura mágica, eu cairia. Eu não poderia fazer algo tão estúpido como cair em um lugar onde me disseram que ficaríamos bem, desde que não caíssemos. Não gosto da aparência desta ponte. Você quer voltar? Então? Vamos usar uma ponte diferente, disse eu, indo até a beira do penhasco. Se a ponte fosse instável demais para eu atravessar, eu mesmo faria uma. A magia fluiu de minha mão para o chão, invocando terra. Reaproveitei a lança terrestre para a tarefa. Forte o suficiente para me segurar sem problemas. Concentrei-me nesse pensamento, imaginando uma lança grande o suficiente para alcançar o penhasco oposto. Uau! Suspirou Chandler. Liberei a magia e a lança terrestre se materializou. Ela se estendeu silenciosamente e, em seguida, empalou o lado oposto do vale sem fazer barulho. Produzi outras 2 lanças. Para maior tranquilidade, eu as separei o suficiente para que 2 pessoas pudessem passar uma pela outra. Em seguida, coloquei tábuas por cima, feitas com a mesma terra. Elas eram resistentes e se estendiam até o outro lado. Terminei reforçando a fundação e a parte inferior da ponte com magia de terra. Não havia corrimão. Tudo bem, nós conseguiríamos passar. Incrível, disse Chandler, verificando meu trabalho. Eu já tinha ouvido histórias, mas nada como isso. Eu me deixei levar pela lisonja por um momento, mas ainda não conseguia relaxar. Eu não sabia nada sobre a construção de pontes. Eu não precisava passar por iterações ou algo do gênero antes de colocar os pés nela, mas se parecesse provável que ela falharia sob o peso da armadura mágica, eu precisaria refazê-la. Vamos pegar uma corda. Prendi uma ponta em uma árvore próxima e, em seguida, tentei subir na ponte. Eu teria parecido o rei de todos os idiotas se tivesse caído, mas ela se sustentou sob mim. Adicionando reforço aos pontos que pareciam estruturalmente fracos à medida que avançava, fui me arrastando pela ponte. A corda acabou no caminho. Amarrei a corda que Chandler carregava e, com ela, conseguimos chegar ao outro lado. Cada corda tinha cerca de 50 metros de comprimento, portanto, considerando que 2 mal tinham sido suficientes para atravessar, a ponte devia ter cerca de 100 metros. Mesmo aqui, onde a ravina havia se estreitado, ainda era um longo caminho. Tudo bem. Fechei a corda em uma árvore e sinalizei para o outro lado da ravina. Chandler e Doga partiram em um ritmo lento, segurando a corda. Os 2 ao mesmo tempo. Eles não estavam preocupados com a possibilidade de a ponte desabar. Talvez confiassem em mim. Se eles caíssem, eu teria de agir rápido para ajudá-los. Apesar de minhas preocupações, os 2 conseguiram atravessar em segurança. Vamos continuar então, certo?
disse Chandler. É melhor ficarmos atentos de agora em diante. Olhamos para as profundezas da floresta. Estava escuro entre as árvores, e sentia algo que não havia sentido na floresta que havíamos atravessado até então, a que havia monstros. Não tínhamos andado nem 100 metros antes de sermos emboscados. Eu ouvi primeiro o farfalhar das folhas se chocando umas contra as outras. Havia uma brisa, então não me ocorreu que poderia haver um monstro por perto. Parecia que algo distante estava se aproximando, algo tão distante que presumi que estávamos seguros. Quando dei por mim, ouvi o som bem próximo ao meu ouvido. Uma umidade quente e rançosa deslizou pelo meu nariz. Algo estava se agarrando ao tronco da árvore bem ao meu lado. Assim que notei isso, a árvore se flexionou e os galhos farfalharam. Um momento depois, algo pesado caiu atrás de mim. Eu me virei e vi Doga deitado de costas. Não vi mais nada. A cabeça de Doga estava se contorcendo incontrolavelmente e suas mãos agarravam o ar como se quisessem segurar o que quer que estivesse movendo sua cabeça. Há algo ali. Não usei magia, apenas dei um soco no que estava em cima de Doga com toda a força que consegui reunir. O punho sobrenaturalmente fortalecido da armadura mágica fez o agressor voar. Senti carne e ossos serem esmagados. A coisa bateu em um tronco de árvore com um respingo de sangue vermelho. A cor do sangue revelou sua forma. Era um animal de 4 patas. Não consegui distinguir nenhuma característica, mas tinha 4 patas. Reflexivamente, eu explodi com um canhão de pedra para acabar com ele. Praticamente no mesmo momento, algo bateu em minhas costas. Eu me virei, pronto para revidar com magia. Doga. Levante-se. Era o Chandler. Ele havia se posicionado para proteger minhas costas. Doga se levantou e ficou bem na minha frente, tirando o machado das costas. Pessoal, vamos lá. Não estou vendo nada. O inimigo é invisível, os números são desconhecidos. Doga, os olhos não são bons aqui, use seus ouvidos. Apenas lide com o inimigo à sua frente. Mestre Rudeus, você usa magia. Feitiços de efeito de área para queimar todos eles. Chandler latiu, dando instruções. Ele tinha um raciocínio rápido. Acho que ele era o capitão de uma ordem de cavaleiros, afinal de contas. Fiz o que me foi pedido e concentrei a magia em minhas mãos. Vamos usar magia de fogo. Espere, não, isso era uma floresta. Seria o dobro do trabalho para apagar um incêndio. Eu usaria magia de água, nova congelante. Uma fração de segundo antes que eu pudesse lançar um feitiço, Doga atacou. A lâmina do enorme machado de guerra varreu a densa floresta, partindo os troncos das árvores à medida que avançava. Ela não encontrou seu alvo. Em meio a uma nuvem de estilhaços, senti algo passar por Doga e vir em minha direção. A armadura mágica era pesada e dura. As presas e garras de um monstro não deixariam nenhuma marca nela. Decidido, preparei-me para lançar meu feitiço. Mestre Rudeus. Chandler se chocou contra mim. Nem tive tempo de pensar que diabos. Antes que a lança passasse por mim. Ela parecia estar suspensa no ar. Então percebi que ela estava prendendo algo transparente no chão. A lança era branca, pura, branca como giz. Como osso de animal. Havia algo evocativo nisso. Em seguida, um homem desceu até o chão para pegar a lança. Ele tinha cabelos verdes e pele tão pálida que parecia doente. Ele usava uma roupa folclórica, parecida com um poncho. Sim, sem dúvida. Só pelas costas dele, eu sabia que eu reconheceria em qualquer lugar. Ruigerd. Chamei, levantando-me e abrindo os braços. Ele pegou a lança e se virou para mim. Houve uma pausa. Eu não o conhecia. Ele era bonito e se parecia um pouco com Ruigerd, mas não era ele. O Ruigerd que eu conhecia era mais, havia algo em seu maxilar. Desculpe-me, foi um erro meu, eu disse. Que merda. Eu previ que poderia haver outro Superd por aí, mas este não é o Superd que eu pedi.
Droga, eu fui e deixei escapar o nome do Ruigerd. Caramba, meu rosto está vermelho. Você conhece o Ruigerd? Perguntou o desconhecido Superd com admiração. Ah, claro! Ele é um Superd, então ele conhece o Ruigerd. Além disso, não importa que ele não seja Ruigerd. Tipo, com todos os problemas que o reino Beeril está enfrentando ultimamente, o fato de ele ser um Superd diferente não significa absolutamente nada. É mesmo? Sim. Ah, sim. Ele é um aliado, não, um amigo. Estou em dívida com ele. Se você está aqui por causa dele, siga-me. Eu o levarei até ele. O homem se virou para sair. Só um minuto. Eu o chamei, atordoado. Ele está aqui. Então? O Superd assentiu com a cabeça, como se fosse óbvio. Ele está.